Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Bem-vindo a mais uma Política na Veia. Eu espero que hoje a Enel não sabote o Nassif. Nassif, está tudo certo aí? Está tudo sob controle? O Sérgio, é que nem congestionamento. Não fala que o trânsito fica bom, que daqui a pouco... E vai que o pessoal da Enel está te ouvindo aí, vai te barrar. Cláudio Couto, aí no seu pedaço está tudo certo. Aqui não deu problema com a Enel por enquanto. Hoje, na realidade, em casa teve uma rápida queda de energia, aquela assim, de 1 segundo. Mas não sei se é o anúncio de algo pior que vem pela frente ou foi só mais um lapso da Enel, que é mais uma flecha para São Sebastião, né? É isso. Bem, esse é o Política na Veia, esse programa que é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação. Cláudio Couto sempre aí nos sábados com novos temas, novos temas. Esse final de semana ele falou sobre os patriotas, depois vamos conversar isso também, mas vamos começar esse programa falando da novidade política em São Paulo, que foi essa volta da Marta Suplicy, que hoje deve ser confirmada pelo PT oficialmente no encontro do partido, mas que com a bênção de Lula, a Marta Suplicy volta ao PT. No fim de semana ela teve aquele almoço que viralizou, o Guilherme Boulos chegando de Celta lá no apartamento de alto padrão que a Marta Suplicy mora na Alameda Franca, teve esse encontro, elogios dos dois lados. O Boulos agora viajou, teve ontem com a prefeita de Paris, irá agora à China, vai passar por Xangai e por Pequim, nesse esforço dele de mostrar uma tentativa aí de se colocar como realmente alguém que pode e tem as condições, e está aprendendo, está estudando para assumir uma cidade da dimensão de São Paulo. Mas eu queria começar aqui, vou começar pelo Nassif, porque no programa passado o Nassif teve várias interrupções, não pôde participar, depois quero ouvir o Couto. Justamente essa discussão que se coloca aí. É sempre a realpolitik, vale tudo na política para ganhar uma eleição, Nassif? Vamos só lembrar que rapidamente Marta Suplicy, que saiu do PT, ela ficou muito chateada quando o Lula escolheu a Dilma e não a escolheu para ser a candidata à sucessão. Daí foi uma série de afastamentos, até que ela saiu do partido, rompeu com o PT, votou pelo impeachment da Dilma, deu flores para a Janaína Pascoal, autora da peça que baseou o golpe, se juntou ao Temer, no MDB, e até recentemente era secretária de Relações Internacionais do prefeito Nunes, e acabou saindo, obviamente, do cargo para voltar ao PT. Então, Nassif, é isso. A realpolitik sempre, no fundo... um envelhecimento de um partido que só tem passado, né? Esse que é o ponto. O fato novo aí é o Boulos, aí são esses movimentos de rua, esses movimentos sociais que ganharam vitalidade nos últimos anos, embora não tenha um alcance grande, né? Mas quando você pega o PT, aquela foto lá da Marta, o marido da Marta, o Rui Falcão, você vê que é um partido que abriu mão de qualquer renovação. A Marta está vindo aí porque não tem renovação. E não veio a Erundina porque a Erundina já está com muita idade aí para... É complicado isso. Você teve... São aqueles fatos políticos, quando você tem fatos políticos de impacto, que permite o aparecimento de novas lideranças, né? Só que o PT parou nas diretas. Depois nós tivemos aí os caras pintadas aí do tempo do Collor, que revelou uma ou outra liderança. Quando vem 2013, que explode, digamos, a militância digital, que no começo era uma militância progressista, assim, o PT fechou as portas, né? Então é um partido que tem a sua... Estou falando tudo isso, é o único partido brasileiro, né? Mas tem a sua abrangência nacional, mas você tem uma cúpula que enrijeceu lá e não abre espaço para renovação, mas nem a pau, Nicolau. Então fica nisso, né? Daí tem que ir para o pragmatismo, tudo bem, aí venceu o Bolsonaro, venceu o Nunes aqui, essa grande figura de estadista que é o Nunes. Meu Deus, o tal do psique de rolê aqui vai para o vinagre com o Nunes, né? Eu não sei quem está assistindo o Narcos México, mas o Nunes parece muito uma liderança do Narcos México. Assim, é quase que o sujeito
enfim, escarrado ali do líder do tráfico mexicano. Na série, evidentemente. E com todo esse processo de bilhão aí de contratações sem licitação, alegando emergência, aquela jogada velhíssima que nem de asfaltar ruas que não precisam ser asfaltadas aí, com contratos de emergência que evitam licitação. É um horror. Alguém me falou outro dia, não, mas ele é um herdeiro das ideias do Bruno Covas. Que ideias? O Bruno Covas, eu nunca vi uma ideia. O Bruno Covas, o único feito político dele é ser neto do Mário Covas. Né? Então, mas isso mostra também um envelhecimento. Depois das giressas, daquela fase, eu diria, gloriosa do bipartidarismo dos anos 90, que você tenha um partido que morreu de velho, que é o PSDB, e um partido que está envelhecendo rapidamente, que é o PT. Né? Morreu de velhaco, né, Nassif? Mais do que de velho, né? Morreu de velhacaria, né? Achou que ia conseguir fazer um movimento e ser o herdeiro natural do vazio político e foi o primeiro a ser engolido. Agora eu queria levantar um outro ponto aqui, passando por outro, a justificativa é sempre de que a mata, aqui na periferia de São Paulo, ainda há uma grande memória das gestões da mata, tanto pelos projetos na área de educação, de esportes, de saúde. Uma das justificativas também é que você teve uma pesquisa recente da Paraná Pesquisas, no quanto essa pesquisa pode ser confiável, de que o Ricardo Nunes tem vantagem em relação ao Boulos na zona sul de São Paulo, seria 54 a 46, portanto, seria necessário trazer essa liderança da mata, lembrando que o Haddad, embora tenha feito uma prefeitura com muitas transformações, não é uma figura lembrada na periferia de São Paulo, tanto quanto a mata. E foi assim também nas candidaturas recentes do PT. Você acha isso suficiente, Cláudio Couto? E acha que é isso mesmo? Ainda existe uma memória da Marta Suplicy, um certo eleitorado paulista, principalmente o eleitorado de periferia? Olha, Sérgio, eu acho que existe, talvez de forma residual, né? Não dá para dizer que isso é alguma coisa que tenha tanta importância assim. Tivesse, a Marta teria tido um desempenho melhor em 2016, quando ela foi candidata a prefeita pelo PMDB. Né? Acho que ainda era PMDB na época, não lembro se já tinha virado MDB naquele momento. Mas, enfim, só que ela teve naquela eleição uma votação boa em alguns distritos das zonas mais periféricas da capital. Se não me engano, em 3 ou 4 distritos, onde ela, inclusive, teve mais votos do que o próprio Dória. Né? O Haddad não ganhou em nenhum distrito, o Dória ganhou em praticamente todos, exceto esses 3 ou 4. Na região periférica, me recordo bem agora, enfim, de memória, se foi na Zona Leste ou mais a Zona Sul, se não me engano, foi na Zona Leste, onde ela teve ali um desempenho bastante positivo, que evidentemente, lá em 2016, veja, a gente vai falar aí de uma eleição de 8 anos atrás, então já não é uma coisa tão recente assim, que nós pudéssemos considerar que depois de 8 anos ainda vai ter esse mesmo impacto que teve 8 anos atrás, quando já foi um impacto relativo, então acho que é importante levar isso em consideração, mas, enfim, pode ser, claro, né, junta lá meia dúzia de votos. Eu acho que na Zona Sul, isso tem muito mais a ver, evidentemente, com a articulação. Primeiro, o próprio Nunes é um político da Zona Sul de São Paulo, né, então ele se elege vereador na Zona Sul. Segundo, ele tem apoio, né, daquele que é o grande chefão na cidade de São Paulo hoje, que é o Milton Leite, presidente da Câmara. Que, embora tenha lá uma figura dentro do seu partido que pretende ser candidato a prefeito, o Kim Kataguiri, muito provavelmente o Kim Kataguiri não vai decolar e o candidato deve ser mesmo do União Brasil, o Nunes, apoiado, né, por ele. Mas isso, neste momento, faz o quê? Joga água no moinho também do Ricardo Nunes. Por quê? Porque o Milton Leite e a sua máquina, né, o seu aparato ali na Zona Sul de São Paulo também atuam. Mas até aí tem a Tatolândia, também na Zona Sul, que poderia também atuar e poderia favorecer uma candidatura apoiada pelo PT, embora a gente saiba do nariz torcido que os Tato têm para o Boulos. Já tiveram lá atrás, quando o Tato resolveu ser candidato do PT, foi o maior fiasco eleitoral do PT na cidade de São Paulo na história, né, na última eleição, na eleição de 2020, mas, enfim, não tendo muito outra alternativa, talvez até se empenhe um pouquinho ali. E veja, essa diferença talvez nem seja tão grande, né, do Ricardo Nunes ali naquela região.
Agora, eu diria que o grande elemento que pode pesar nessa disputa entre Ricardo Nunes e Boulos, relacionada à saída da Marta do governo, portanto, da base de apoio do Nunes, e na sua entrada na aliança com o PSOL, né, PT-PSOL, como a candidata a vice do PT, veja que gozado, né? O PT vai ter a vice, mas a vice de uma recém-retornada, né? Não é a vice de uma figura que seja, digamos, um nome, não é só jovem, né? Você apontou aí a questão, né, o Nassif, da dificuldade de renovação de quadros, mas uma figura que havia rompido com o partido, havia votado a favor do impeachment da Dilma, né? Havia feito críticas muito duras ao próprio PT lá atrás. E de repente volta, entra direto e já vai ser a vice do partido. Claro que aí o que está se buscando, a meu ver, são duas coisas. Primeiro, tirar do Nunes um certo trunfo que ele poderia ter de ampliar um pouco mais a sua imagem. Porque, veja, hoje ele é o candidato bolsonarista não correspondido, né? Porque está lá flertando com o Bolsonaro, mas até agora o Bolsonaro ora fala do Ricardo Salles, né? Ora fala em alguma outra coisa, algum outro nome possível, né? Vai lá o Weingarten, né? Que é um porta-voz do Bolsonaro e fala alguma coisa negativa em relação ao Nunes, que não pode ficar escondendo o Bolsonaro. Então a gente não sabe muito bem para onde o Bolsonaro propriamente vai, ainda mais considerando nesse atual contexto que o apoio ao Nunes é defendido pelo Valdemar Costa Neto, mas já começou a dar aí confusão na relação entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto por conta de declarações recentes do Valdemar, para além de todas aquelas disputas que eles têm tido internamente, porque o Valdemar, que controla a máquina do PL, está querendo fazer algumas alianças, algumas articulações nas eleições municipais do ano que vem, que não agrada ao Bolsonaro, que quer botar os bolsonaristas linha dura, puro sangue, raiz, ali em certos lugares, e o Valdemar quer fazer o que o PL historicamente sempre fez, que foi se acomodar onde tem mais chance de ganhar alguma coisa. Então fica esse, né, esse cenário ali um pouco desconfortável, e aí quando vem o Valdemar comete esse sincericídio, né, de dizer que o Lula é muito querido pela população, que foi um bom governante, que foi bem avaliado, tanto que elegeu a Dilma, né, fazer elogio ao adversário, que no caso do Bolsonaro não existe adversário, só existe inimigo, fazer elogio ao inimigo é um pecado mortal no seio do bolsonarismo. Você não pode elogiar inimigo. Não só você tem que elogiar o Bolsonaro mesmo quando ele faz bobagem, como você não pode elogiar o inimigo. Essa é a ideia ali. Então, claro que isso estremeceu ainda mais essa relação. E aí a gente precisa ver como essa coisa caminha. Mas, veja, o que eu ia dizer em relação a Marta e o bolsonarismo do outro lado. O Ricardo Nunes, suponhamos aqui, tendo o apoio do bolsonarismo, essa chapa vai ser vista, como de fato ela é, basta a gente pensar no histórico do Nunes como vereador, como uma chapa muito à direita. E o que ele está tentando fazer, e o próprio Valdemar tenta fazer, é dar essa chapa um feitio mais amplo, de uma chapa de centro-direita e tal. E aí, a presença da Marta no governo, eventualmente ali participando da campanha, daria uma arejada pela imagem de política à esquerda que ela tem pela sua longa trajetória. Fala aí, ó, tanto é uma candidatura ampla, tá, pode ter o Bolsonaro, mas tem a Marta Suplicy, agora não tem mais. Então, acho que é mais benéfico a candidatura do Boulos pelo prejuízo de imagem, né, de ganho de imagem que poderia ter a candidatura Nunes, do que pelo que a Marta propriamente agrega. Porque, como eu falei, há 8 anos atrás, ela teve um desempenho um pouco melhor em alguns distritos, daí aquilo que tem a ver com a sua pergunta em relação ao peso dela na periferia de São Paulo. É uma candidata que, veja, para o eleitor mais à esquerda, chove no molhado, porque ele não vai deixar de votar no Boulos porque a Marta está ali, embora alguns petistas e simpatizantes possam olhar de nariz torcido para a Marta, por isso que ela fez nos últimos anos, né, pela sua trajetória política mais recente, mas não vão deixar de votar no Boulos por causa disso. Então não agrega nada aí. Eu não sei o quanto agrega para o eleitor mais ao centro, né? Vamos dizer, tentando, como muita gente tem dito, é a repetição em São Paulo da chapa Lula-Alckmin. Mais ou menos, o Alckmin nunca tinha sido do PT. A Marta foi, né? Foi prefeita em São Paulo pelo PT. Então não é a mesma coisa que Lula-Alckmin. O eleitor mais de centro, centro-direita, não vai olhar para o Boulos, olhar a Marta e ver o Alckmin. Não vai fazer isso. Então, eu acho que, na realidade, a capacidade de agregação é pequena aí. Agora, o prejuízo ao Nunes pode ser alguma coisa considerável. E não à toa, o Ricardo Nunes, ele acusou o golpe, né? Ele, na entrevista que deu, logo, ele estava desconcertado, meio atarantado, né? Ele estava realmente em estado de choque. Como se isso já não viesse sendo anunciado há muito tempo, mas
talvez ele não tenha botado fé que isso realmente iria acontecer, e aconteceu. E aí os sem-teto foram aos Jardins, né? Daí o Celtinha, lá que me faz lembrar o Pepe Mujica, né? Que tinha o seu Fusquinha. Sim, sim. Isso também lhe dava uma imagem muito popular, de alguma pessoa de hábitos simples, assim como o Olívio Dutra, lá no Rio Grande do Sul, quando era prefeito de Porto Alegre, ia de ônibus para a prefeitura e tal. Então, o Celtinha entrando lá na Alameda Franca, né, naquele prédio suntuoso, enfim, os sem-teto foram aos Jardins. Agora, o marido da Marta, que já andou no passado falando mal do Boulos, pode ser até alguém que ajude em algumas conversas com certos setores da sociedade paulistana, que não vão ter em número de votos algo muito significativo, mas podem ter em termos de apoio à campanha, né, apoio até financeiro, em termos de algum tipo de quebra de resistências. Né? E aí, claro que quem falou mal e agora vem a falar bem, até pode, num certo sentido, falar, olha, estou revendo minhas posições, revejam vocês também. Então, mas veja, é tudo muito marginal, muito pontual. Acho que o ponto maior mesmo é o Nunes perder um trunfo que tinha. E isso pode pesar na eleição. Eu tenho mais um ponto para colocar, mas deixa eu só ler algumas mensagens. Por exemplo, o Sala 3 percebeu, Nassif e Cláudio Porto, que vocês dois estão parecidos, formando aí uma duplinha de camisas parecidas. Camisas cinzas. Aí ele fala, só o Sérgio sem uniforme. Eu vou explicar, Sala 3. Inclusive Nassif, o cabelo branco. A diferença é que o meu fica aqui para baixo da orelha e do Nassif fica para cima. Aí ele fala, só o Sérgio sem uniforme. Eu explico. O Nassif e o Cláudio Couto estão com um uniforme de gerência, eu estou com um uniforme de peão de chão da fábrica, é só isso. Diretor, né? o Dene Guimarães, ou a Dene Guimarães, vai para cima, Boulos, estamos juntos em 2024. O Carlos Almeida, qual deve ser o nome da chapa? Boulos, Plissig, Marta, Boulos com brioches? A Lourdes Flores, em casa, a energia caindo toda hora e volta em 1 minuto. A Maria Pozobon, dupla do amor por São Paulo. E a Tatiana Nascimento, é complicado depender de uma geração antiga, mas acho uma jogada ótima. A Marta tem ainda uma boa lembrança na periferia, especialmente na Zona Sul. Aí a pergunta que eu faço é Nassif e Cláudio Couto. Qual vocês acham que é o grande obstáculo dessa chapa Boulos-Marta? Qual vai ser, para vocês, assim, o que eles... O que é isso? O que é o muro, a pedra no caminho? Então, você tem uma polarização, vai ampliar a polarização bolsonarismo, petismo aqui em São Paulo. Como o Couto colocou, digamos, a saída da Marta fará o Nunes colocar um vice aí radical, abandona as intenções aí de ser um meio-campo. Então, você vai ter essa polarização de lado a lado, né? Agora, é interessante, eu estava vendo, não sei se foi agora que o Couto comentou, foi alguma pesquisa que eu vi, nas eleições, o bolsonarismo ganhou no centro expandido e perdeu em periferias, se eu não me engano. E agora, quando nós tivemos aí essa questão do Conselho Tutelar, os progressistas, para não falar em esquerda e tudo, eles ganharam no centro expandido e perderam nas periferias, né? Ou seja, muito mais do que em qualquer outro período, vale a máxima, que eu não lembro se é do Magalhães ou do Tancredo Neves, que a política é que nem as nuvens do céu. Você olha hoje, meia hora estão com outro formato, né? É enrolado, é enrolado. Aliás, me permite só trazer uma informação que eu mencionei aqui, mas para dar a informação com exatidão, né? Em 2016, né, a Marta ficou à frente do Haddad em 7 zonas eleitorais. Vou ler aqui quais foram. Capela do Socorro, Guaianazes, Grajaú, Parelheiros, Perus, Jaraguá e Cidade Tiradentes. Então, olha, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Zona Leste. Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros, Zona Sul. Jaraguá e Perus, Zona Norte. Então, na realidade, ela teve aí mais votos que o Haddad, um pouco espalhado, periferia leste, sul e norte, mas poucos distritos, tá? Estamos falando de 7 distritos, mas mostra alguma penetração dela há 8 anos atrás, quero insistir nesse ponto. E ela ganhou do Dória em 2 únicos distritos, que foram Parelheiros e Grajaú, exatamente os 2 na Zona Sul. Né? Então, só para a informação ficar completa aqui. O Rubens Ribeiro, o problema é que em política agrega quem tem votos. Não adianta colocar na chapa um petista xiita, mas inexpressivo politicamente.
Agora, sim, é o fato. Agora, e para o outro, ainda insisto no ponto do Boulos, que o Boulos lidera as pesquisas, provavelmente, quer dizer, já é um nome garantido para mim, garantido no segundo turno, a depender do percentual. O problema é o segundo turno. Mas agora eu levanto um pouco o problema, vocês já falaram um pouco da situação do Ricardo Nunes. Vocês acham que ele, no fim, vai conseguir costurar essa aliança, ou o Bolsonaro, no fim, vai lançar um nome, Ricardo Salles, ou quem quer que seja, nessa disputa, que dificultaria a posição do Ricardo Nunes? Olha, eu acho que a chance do bolsonarismo lançar um nome não é pequena, tendo em vista justamente esse conflito que está se travando dentro do PL. E, digamos assim, já foi dada a sinalização, né? O Salles podendo, eventualmente, até sair do PL para ser candidato por outro partido. E aí, claro que, enfim, embora o bolsonarismo seja mais fraco na capital e na região metropolitana do que é no interior do estado, veja que o Tarcísio perdeu do Haddad na capital, o Lula ganhou na capital, e o bolsonarismo, tanto no caso do Tarcísio como no caso do próprio Bolsonaro, foram melhor no interior do estado, né? Então é claro que, enfim, se você tiver um candidato bolsonarista, ele não vai ter muito provavelmente chances de vitória eleitoral na cidade de São Paulo, bolsonarista puro sangue. Mas ele pode atrapalhar o Nunes em alguma medida, né? Pode tirar uns votos do Nunes. Não sei se é ao ponto de fazer, enfim, tanta diferença, por exemplo, impedindo o Nunes de ir para o segundo turno. Acho que é pouco provável que chegue a tanto, mas sei lá, vai que, por exemplo, a Tabata Amaral cresce, né? E se ela crescer, ela de repente emparelha com o Nunes ali numa disputa pelo segundo lugar. E aí um eventual candidato bolsonarista pode ser o elemento que define isso, eventualmente, contra o Nunes, né? Mas eu hoje não apostaria nesse cenário, hoje, mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Acho mais provável, não só que você tenha o bolsonarismo apoiando o Nunes, mas que mesmo que não o faça, que o Nunes acabe, mesmo que perdendo alguns votos, indo para uma disputa de segundo turno com o Boulos. E estou dizendo isso porque eu acho muito difícil que o Boulos repita o único caso até hoje na história de São Paulo, que foi o do Dória em 2016, quando ele ganhou a eleição no primeiro turno. Foi o único prefeito, né, a ganhar uma eleição no primeiro turno na cidade de São Paulo, desde que os dois turnos foram instituídos, né? Antes disso, claro, não tinha dois turnos, o jogo era outro. A própria Erundina foi eleita em 88, quando era a eleição de um turno só, com menos da metade dos votos. A mesma coisa do Jânio Quadros, em 1985, né, nas duas primeiras eleições com voto direto para prefeito depois da redemocratização, ou já, no caso de 85, ainda, digamos, do início da redemocratização propriamente dita. Agora, esse caso Dória aí mostra essa volatilidade maluca que virou a política, aí depois de redes sociais e tudo. O jeito que é eleito no primeiro turno, uma almofadinha sendo votado numa cidade com maioria de trabalhadores, e 4 anos depois acaba politicamente, né? E agora a gente tem esse paradoxo, que é um filho da classe média que se comporta como classe C, que é o Boulos, enfrentando uma filha de classe C que se comporta como classe média, que é a Tabata Amaral também. Mas, agora, vou te falar, essa volatilidade, essa maluquice, quando a gente vê essa questão do bolsonarismo e a maneira como ele se infiltrou, foi em função desse desmonte geral institucional, dos sistemas de informação. Então, a sorte nossa é que ele era um medroso, viu? Um medroso. Se não fosse essas revelações sobre a maneira como o Supremo e o próprio Augusto Aras atuaram aí em 2021 para impedir o golpe dele, e logo em seguida ele amarelando e mandando uma carta de desculpa para o Alexandre Moraes, a sorte nossa é que a direita consegue ser pior que a esquerda, viu? Agora, bem, por falar em direita e esquerda, em eleições, a gente está caminhando agora também, acho que até o final do mês começa o processo no Tribunal Regional Eleitoral do julgamento do Sérgio Moro por abuso de poder econômico, entre outros pontos, e todo mundo no Paraná, essa altura, dá como certo uma cassação do mandato do Moro. E essa semana ele também teve essa notícia, o Toffoli, ver como a roda gira, o Nascimento estava falando sobre isso, sobre a voz da roda gira, a Lusitana roda, e o Toffoli agora mudou de posição. Ele, né?
Agora o algoz admitiu esse processo aí do Tony Garcia. Tony Garcia era mais um dos delatores premiados em algum dos processos do Moro, que acabou sendo beneficiado por fazer uma delação, e não só por fazer uma delação, segundo ele próprio, por ter servido de informante e ser usado pelo juiz Sérgio Moro, um desses casos, para incriminar o ex-ministro Zé Disseu, inventar uma história. Vamos lembrar que o próprio doleiro do caso da Youssef foi beneficiado. Na verdade, vamos só lembrar, o Youssef tinha sido preso numa ação, foi condenado numa ação pelo Sérgio Moro, e no fundo, ele ao entregar todos os bicheiros, ele acabou virando o rei dos bicheiros. Isso é uma das contribuições que o Sérgio Moro deu para, vamos dizer assim, a organização do submundo do dólar no Brasil. Acabou com a concorrência, deixou um só, criou um líder. Bem, esse foi o resultado, anos depois que tivemos aí a Lava Jato. Agora o Tony Garcia tem essa discussão, o processo vai ser analisado pelo Supremo, e eu queria, Couto e Nassif, bem, o que vocês esperam da trajetória do Moro? Realmente, como eu disse, a cassação parece vir aí a galope, mas ele pode sofrer algo mais. Você lembra grave? Aquela fala famosa do Lula para o Moro no julgamento? Falando, quando o jogo virar, quando forem para cima de mim, eles irão com muito mais gana do que foram para cima de mim. Profético. O Lula estava prevendo o Jornal Nacional de ontem. O Jornal Nacional de ontem, pela primeira vez, deu o Tony Garcia, com todas as acusações contra o Moro, jogou o Moro ao mar. Né? E o que tem agora de jornalista valente batendo no Moro, o Moro virou saco de pancada. Mas o que chama mais atenção é o TRF4. Aquela virou uma organização que eu não vou dizer o nome aqui, que me vem à cabeça, mas é impressionante. Eles colocaram como titular da 13ª Vara um juiz que era o advogado do consórcio Garibaldi, que é o início de todo esse rolo aí do Tony Garcia. O Tony Garcia é envolvido no consórcio Garibaldi e é chantageado, assim como o Youssef. Se você quiser continuar aqui com seus bens e tudo aqui, você tem que entregar número de celular, fazer gravação clandestina e tudo. Esse sujeito era advogado do consórcio Garibaldi e a mulher dele era diretora ou funcionária do consórcio que recebeu dinheiro ilícito. Daí o caso vai para o Sérgio Moro, que libera a mulher, tira a mulher do processo. O sujeito larga o direito, presta um concurso para juiz, torna-se juiz de direito e assume a 13ª Vara, sob as barbas da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Por isso agora, digamos, quando o Apio manda toda parte do material para o Toffoli e o Supremo entra na parada, ele vai ter condição de pegar todo o processo, que segundo o Apio lá, disse que era uma zona, né? Tudo solto, não tinha... Agora, não tinha transparência nem sobre o destino do dinheiro devolvido, né? Mas no caso do Tony, o que ele, ontem eu entrevistei, o que ele dizia? Você tinha duas partes do processo, você tinha a capa e a contracapa. Na capa entravam todos os documentos e coisas que ficavam acessíveis aos advogados. E depois, na contracapa, ficavam todos os documentos sigilosos, que revelam toda a formação de quadrilha do Moro, aí, desde 2004, 2005. Né? Então, agora, o Supremo vai ter condição, muito mais do que o valente Luiz Felipe Salomão aí, para desvendar toda essa trama em cima de 2 episódios que nós estamos falando. Não estamos falando ainda de Lava Jato aí, dos bilhões que ninguém sabe para onde foi aí. Né? Mas o Moro tá morto. Né? E você vê que na investigação ordenada pelo Supremo, eles também convocam a diretora comercial do Moro, aí, que é a Rosângela Moro. Né? Assim como o Flávio Bolsonaro era o diretor comercial da família, a Rosângela Moro era diretora comercial da empresa Moro, Rosângela e Companhia. Né? Ela que tinha visão de negócios. A gente fez um documentário sobre o Moro, e a gente tinha declarações dela lá atrás. O Moro, quando ele ia ser juiz de uma comarca, eu montava um escritório para representar escritórios de Curitiba, ou seja, representar junto a quem? Junto ao juiz Sérgio Moro, marido dela. E eu ganhava muito mais dinheiro do que ele. Ou seja,
é uma humilhação para o Brasil ter ficado nas mãos de pessoas tão primárias assim, né? As jogadas deles com o Flávio Arnes, com a Zapaz. Nossa Senhora. Então tem um mundo pela frente aí que é um país sui generis, não? Que é a organização empresarial mais organizada e ética é o PCC, né? Organizada, com certeza. Né? E quando a gente considera que ética é sempre uma moral interna a uma organização, quem poderá negar algo assim? Né? Do ponto de vista da sua moral interna, funciona com muita efetividade. Mas vamos lá. Bem, eu acho que o Nassif já disse o que tinha que ser dito sobre isso. Né? O Moro é um sujeito que está no sal. Né? É um caso muito interessante de ocaso, né? De alguém que surfou muito bem numa onda que é uma onda da qual o país saiu arrebentado, é bom que se diga. Saiu arrebentado, primeiro, economicamente, né? Porque o prejuízo que isso causou para grandes corporações brasileiras, que mesmo tenham se envolvido em uma série de atos de corrupção, e acho que se envolveram, mas deviam ser preservadas como corporações, né? Você tinha que punir a pessoa física, não destruir a pessoa jurídica, e foi isso que fez ter um custo econômico para o país, um custo em termos de empregos, um custo em termos de desenvolvimento econômico. Desculpa, não, só, é importante só ressaltar, reforçar o que você está falando, que é o seguinte, porque aqui no Brasil você fez o contrário do que faz no mundo. Você quebrou as empresas, os administradores saíram bem. Delações premiadas que permitiram voltar para casa com dinheiro e tal. Então, e depois o pessoal faz piada de português, pô. Mas a intenção era derrubar governo só, né? Sim, mas vamos dizer, o prejuízo para o país foi imenso, né? Então essa trupe aí, a dupla Moro Dallagnol e sua trupe causou um prejuízo brutal, né? Muita gente começa a cair na real agora, e mais, né? O Moro é um sujeito, vamos dizer com clareza, né? Até ouvi esses dias a entrevista aí que deu para a carta no fechamento lá de sexta, o Cacai, né? Acho que ele tem toda a razão. O Moro é um sujeito muito medíocre intelectualmente, né? Mas ele é medíocre para qualquer coisa, né? A gente vê nas maneiras como ele se expressa, por exemplo, por escrito, oralmente, no comportamento dele como senador. Isso não tem a ver com educação formal, isso tem a ver com a sua pequena capacidade intelectual mesmo, né? Então é um sujeito que se expõe, põe a bunda na janela o tempo todo. Então apanha de todo lado, vai se tornando presa fácil, cai em armadilhas que ele próprio cria para si. Foi assim ao ir para o governo Bolsonaro. Fosse mais esperto, teria se preservado, teria muito provavelmente ficado lá em Curitiba pleiteando uma eventual indicação para o Supremo do Bolsonaro. Ao aceitar ir para o governo, se enrolou todo, né? E aí, eu acho que dali para frente, mesmo sendo eleito senador pelo Paraná, é só ladeira abaixo, né? Tanto que se elegeu, mas vai ser uma vitória de pirro, né? Vai agora sair pelas portas dos fundos e muito provavelmente inelegível, né? Fazendo companhia ao Bolsonaro no rol dos inelegíveis. Então, é realmente um sujeito, vamos dizer, que passou meteoricamente pela política brasileira, causou o estrago, causou tanto economicamente, eu ia dizendo, mas também para a democracia brasileira. Veja o prejuízo que isso causou à democracia, o dano que ajudou a eleger Bolsonaro, né? Nos trouxe a extrema-direita para o poder, ele próprio, que é da extrema-direita, integrou esse governo, mas, enfim, a partir do momento que é percebido como um sujeito que não serve para nada, né, para aqueles que inclusive o levaram até onde ele esteve, e que mais do que isso, né, o lugar dele pode ser mais bem ocupado por algum outro, inclusive porque é um lugar disponível, né, e todo mundo quer ocupá-lo, se descarta, né, e se descarta ele como se descartou também ao Dallagnol, que vão ficar aí bradando, né, reclamando da vida o tempo todo, né, atacando todo mundo, mas são carta fora do baralho durante pelo menos 8 anos. E outra coisa, nem a carreira de coach eles estão conseguindo, né? A gente tem visto aí, tem uma tentativa, mas também já não tem mais ninguém interessado em contratar ou saber das dicas e conhecimentos dessa trupe, incluindo o juiz do Rio de Janeiro. A Adélia nos pergunta, o Moro está esperando algum decurso de prazo? Estamos em férias judiciais e no fim do mês, início de fevereiro, se retoma aí o trabalho judicial e que é a previsão para que se comece o julgamento propriamente dito do Moro no TRE, que depois, obviamente, vai poder recorrer ao TSE, tem aí um caminho a ser seguido, né?
Mas imagino que até o fim do ano essa situação estará resolvida também, dada assim, a simpatia com que o Moro conta hoje no sistema judiciário. Ele não deve esperar muita coisa, né? Quer dizer, espalhou e agora pagará o preço pelas declarações que deu. Agora, de qualquer forma, continuamos, quer dizer, o Moro está nessa situação, será investigado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente ainda tem outros pontos, né? Em discussão, por exemplo, que é se deve-se ou não rever os acordos de leniência na CIF e Cláudio Couto. Pergunta. Os acordos de leniência que foram feitos também sob o TACAP, sob a pressão, devem ser considerados inválidos em relação às empresas? Eu tenho a impressão que a partir do momento que fica demonstrado aí que o Moro usava espiões, chantagem, ameaças e tudo, no caso aí do empresário paranaense, do Doleiro e do Youssef, vai tudo por água abaixo. Porque o sujeito fala claramente lá a maneira como... inclusive, cria uma suspeita de chantagem em cima do TRF4, com tal baile das cuecas lá. Ou seja, ali você tinha todos os ingredientes de uma organização criminosa mesmo, que sequestrou, ou por adesão, ou por ameaça, aí, o TRF4. Você vê que quando você pega aquele ciclo de condenações do Lula, começa no Moro, vai para aqueles 3 porquinhos lá da 8ª turma do TRF4, vai depois para aquele Benjamin, que era o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, o nosso amigo aí de ontem lá, ele disse lá atrás que ele levou 400 mil reais aí, contratou o escritório do filho do ministro do Supremo. Do Supremo, não, do STJ. Que não tem ligação nenhuma aí, que o cara tenha realmente convalidado por convicção aí, já que ele veio do Ministério Público Estadual do Paraná, né? Mas você tem aí toda uma... E tudo isso feito à luz do dia, gente. Em 2013 ou 2012, o Moro foi condenado no Supremo Tribunal Federal pelo Gilmar, inclusive, que mostrou que ele era parcial, que perseguia as pessoas, que tirava o direito das pessoas. Uma vez eu conversei com um ministro, um dos poucos ministros que se salvava no Supremo, quando estavam aqueles abusos do Moro, ele falou, não, ele faz tudo certinho, só quando vier aqui para o Supremo que a gente vai poder corrigir. Não fazia nada certinho, era uma quadrilha que usava chantagem. Então, você vê como que essa onda aí, que começa com a mídia, aí, com esse discurso de ódio, com do direito penal do inimigo, como contaminou tudo, né? Eram crimes à luz do dia que ninguém, a não ser os alternativos que nem nós aí, tinham coragem de rebater, né? Eu queria só acrescentar que assim, se tem um exemplo para se estudar nos cursos de direito do que significa o fruto podre, é esse caso. Quer dizer, o fruto podre, nada se sustenta mais. Não tem essa história, não, mas ele errou com Lula, mas, como já disseram no passado, inclusive alguns candidatos, errou com Lula, mas no resto ele fez certo. Não, está tudo contaminado. Quem disse que o valor do desvio da corrupção era aquele que eles mencionavam? Quem disse que o que foi recuperado é esse? Quem disse que todos os envolvidos são culpados? Quem disse que essas delações premiadas que citaram A, B, C, X, Y, Z são válidas? Não tudo. Não tem nada só. Vamos pegar os que se livraram. Eu estou juntando aí tudo que eu levantei ao longo aí desses 15 anos aí, estou soltando um livro aí. E um dos capítulos são essas histórias mal contadas. Então você tinha uma empresária que aparece nos diálogos aí da Vaza Jato. O Deltan falando, gente, foi Deus que mandou. Eu fui num negócio aí de um navio aí e encontrei uma fulana de tal que vai dar R$1 milhão para a nossa luta contra a corrupção. O que era a nossa luta contra a corrupção? Instituto Moody dele. Daí alguém levanta e fala, vê se ela não tem aí ficha suja. Não, eu já analisei, não tem nada sujo. Depois ela aparece. Era uma baita de uma aventureira aí que servia de testa para o Daniel Dantas, testa para o BTG. E ela entra e daí ele fala, não, realmente ela aparece aqui em tal inquérito aqui, mas ela me garantiu que ela não tem nada a ver. Eu fui ler o inquérito. É escandaloso.
A mulher, simplesmente, ela ficou sócia do Ney Suassuna, e daí conseguiu um contrato com o Paulo Roberto Costa, lá de transporte de petróleo, sem ter navio, sem ter nada. Daí trouxe um armador grego, o armador grego que fez o transporte, tudo. Quando você vê o inquérito, as digitais da mulher, não é que entrou, ela planejou tudo. Daí você vai ver os indiciados, a mulher por fora. Você pega a Trafigura, que a gente cansou de denunciar lá, o Mariano Marcondes Ferraz continua fazendo corrupção em Angola, solto, e colocou um testa de ferro aí para pagar as contas por ele. Então, digamos, você pega o caso do Dario Messer, que acusaram lá os doleiros de pagar $15 mil, ou $50 mil, nem lembro agora, para manter o Dario Messer longe da Lava Jato. Daí desmentiram, disseram que era jogada do advogado, mas o maior doleiro brasileiro, que estava envolvido até o pescoço com a Lava Jato, passou incólume. Passou incólume. Como é que explica isso, velho? Você pega o Youssef, aí a gente está falando do Youssef, o período que ele passou preso lá, ele continuava operando das salas da prisão dele lá na Polícia Federal. É muita coisa, gente. Agora, olha, o que o Apio fez foi abrir devagarzinho um pedacinho da caixa de Pandora aí, e o que está vindo aí é uma coisa inacreditável. É um país inteiro que quase foi destruído por uma organização criminosa avalizada por toda a elite nacional, rapaz, pelas Forças Armadas. Olha, rapaz, dá vontade de dar um coque aí, né? Para ver se acorda. Né? Não, é uma pena que o Acre tenha, na verdade, no fundo, sido um pouco, se fosse um pouco mais contido ali no fim, sim. Nós estaremos agora nesse momento. Mas, Cláudio Couto, diga lá. Então, sobre essa questão das leniências, dos acordos, eu acho que tudo vai depender do que efetivamente se comprovar a respeito do modus operandi pelo qual esses acordos foram costurados, né? O Nassif apontou aí, né? Se o cara usava espião, se na verdade obtinha informações a partir de chantagem, você envenena a árvore, né? Para usar uma expressão do direito. E se você envenena a árvore, você envenena os frutos, ou seja, tudo aquilo que tivesse sido obtido a partir daí tem que ser descartado. Agora, é claro que isso, uma vez comprovado, cá entre nós, né? Isso teria que ir além, pura e simplesmente, daquilo que a gente viu até agora, que é a anulação das decisões judiciais. Isso tem que ser levado à punição, à penalização dos que fizeram esse tipo de coisa. E aí a gente está falando, veja, não é um juiz que, digamos, julgou parcialmente por alguns pendores que eles... Não, ele mobilizou instrumentos criminosos para atuar de forma enviesada no julgamento. Esse sujeito tem que ser julgado e tem que ser penalizado pelo que fez. Ele e os que se associaram a ele, né, os procuradores, eventualmente, o próprio Dallagnol. Então, eu acho que, veja, não só essas leniências, né, esses acordos de leniência, devem ser revistos a partir do momento que você vai mostrando o envenenamento de todo o processo. E aí, veja, né, uma das desculpas que sempre se deu, né, para defender a Lava Jato não, mas se recuperaram não sei quantos milhões. Mas que, na verdade, o prejuízo, a gente sabe, foi muito maior do que qualquer coisa que se tenha, porventura, recuperado. Né? Então, essa conta não fecha por aí. E caso se chegue à conclusão de que se tem que anular esses acordos, aí não recuperou nada mesmo. Né? Aí você, enfim, ou seja, mostra o grau não só de canalice, mas de incompetência dessa trupe. Então, o que parece estar sendo traçado. 2 pontos. Eu não me canso de lembrar. Se dizia que a corrupção da Petrobras era o equivalente a 6 bilhões de reais, e aí a Petrobras depois faz um acordo para pagar o Departamento de Estado dos Estados Unidos e 200 investidores, proprietários de ações de ADR na Bolsa, agora para 10 bilhões, quer dizer, então, o acordo saiu custou mais do que a corrupção. Vamos pegar segundo, só rapidinho, segundo, a história do compartilhamento das informações com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Fosse lá, esses procuradores americanos que fizessem isso com qualquer outro país teriam sido, a essa altura, estariam presos por traição, pena perpétua nos Estados Unidos. Mas vamos pegar a indústria da anticorrupção que foi criada aí. Nesse acordo da Petrobras, eles empurram lá um escritório de Curitiba. Aliás, um criminalista reputado lá. Ele vai para a Petrobras para quê? Só para garantir
que o acordo com o Departamento de Estado seria fechado, que a Petrobras toparia pagar toda aquela multa lá, porque metade da multa viria para a Lava Jato, para tal da fundação da Lava Jato, e mais que isso, metade do que veio para a fundação serviria para ressarcir acionistas brasileiros. E quem que era o cara que estava organizando aí os acionistas brasileiros? Modesto Carvalhosa, que era parceiro deles para tentar caçar Gilmar e outras. Ou seja, maracutaias para todo lado. Daí você pega, vamos pegar outro caso aí. Os acordos, a compliance. Porque a grande forma de cooptação dos procuradores no mundo inteiro era o seguinte: o Departamento de Justiça lá dava, o DHS, dava as informações e eles ganhavam poder. Ganhavam poder, destabilizavam, faziam o jogo que fosse pedido para eles pelo Departamento de Estado, e depois você tinha a porta giratória. E a porta giratória era nos grandes escritórios de advocacia e o compliance. Então você pega aqui Petrobras. Quem entra no compliance lá é aquela ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, tem um branco aqui agora. Ela escolhia os escritórios de advocacia que iriam fiscalizar a Petrobras e recebia salário deles. E o escritório é aquela Hogan, uma coisa assim, com ligações históricas com o Departamento de Estado. Daí ela vai para a Eletrobras. Ellen Grace. Vai para a Eletrobras, faz um contrato de 40 milhões aí para investigar corrupção e amplia depois para 200 ou 300 milhões. Eles descobrem, acho que uns 50 milhões de corrupção, que não foi o escritório que descobriu. Foram os próprios sistemas internos da Eletrobras que descobriram. E daí o terceiro ponto aí, quando você pega aquela operação que pegou a JBS, o procurador lá de Brasília, até me processou aí, nem sei o que aconteceu com o processo aí, ele entra com um conjunto de punições para a JBS, que obriga a JBS a se desfazer aí daquela empresa de papel de celulose aí, e vende para aquele grupo da Indonésia, não lembro de que país que é. Quem que é o consultor desse grupo? É aquele cara da Maribo, que é o sujeito que trouxe a Transparência Internacional para cá. Quando você pega a Transparência Internacional, é um escândalo. Eles conseguem um contrato para melhorar o sistema de informações da JBS. Segundo eles, não receberam nada, não ganharam nada por isso. 2 meses depois, eles soltam um relatório com os melhores sistemas de informação transparentes aí da JBS. Ou seja, foi muito... Sem lembrar que nós publicamos na Carta Capital os diálogos também da Vaza Jato, eles vão receber uma parte do dinheiro do fundo, e o presidente do executivo da Transparência Internacional no Brasil era um notório defensor. Verino. Né? Sim, fazia artigos. Aliás, ainda continuam algumas viúvas, tanto do golpe quanto da Lava Jato na mídia, né? Uma delas escreveu esses dias, por exemplo, que o fato do Bozo com a marca, montando uma chapa, mostra que não houve golpe, já que como é que você admite uma golpista na sua chapa? Eu adoro esses argumentos, assim, porque é muito sofisticado, assim, né? Do jornalismo brasileiro. O Nassif sabe muito bem. A Transparência Internacional, eu entrei lá na Mundial para ver os financiadores, tem o Departamento de Estado lá que financia. Tem a Siemens, que foi a autora aí do maior programa de corrupção contemporâneo lá, financia. Então, digamos, essa indústria da anticorrupção, você pega agora esse delegado aí, o Moscardo Grillo, que fez aquela operação carne fraca lá, ele se afastou agora, pediu desligamento da Polícia Federal, porque eu tenho a impressão que eles estão acreditando que o Gonê, o novo procurador-geral, vem para quebrar. E daí ele vai trabalhar em compliance. Você pega o suíço, que era o parceiro deles, inclusive pegou o Sarkozy. Quando você teve o acordo nuclear, aqui do submarino nuclear entre França e Brasil, aquele suíço Lenz, que o Janot queria contratar como consultor aqui da PGR, quando ele se aposentou lá. Ele não se aposentou, ele foi expulso lá por vazamento de informações e tudo. É o cara que vem para cá
para levantar informações contra o Sarkozy, que provoca uma crise na França, obrigando a empresa francesa que estava fabricando aí um reator hipermoderno, lá que ia garantir aqui o acordo com o submarino nuclear brasileiro, a vender para a GE americana. Então, é muita coisa que está envolvida. Porque quando você desmonta institucionalmente o país, tudo quanto é bicho vem aí, é a geopolítica que entra no meio, são as guerras nacionais, as disputas do Partido Republicano e Democrata que chegam aqui através das ONGs aí ligadas ao Soros e através da ultradireita aí financiada pelo Partido Republicano. Rapaz, olha, para entender isso aí, tudo aí é uma maçaroca, né? Vamos ver, vamos esperar o livro do Nassif. Espero que você explique essas coisas no seu livro. Para quando deve ser esse livro, Nassif? Eu já mandei para... Aliás, eu fiz só um último ajuste aí, que é o caso da Trafigura. Eu já mandei para a editora, eles estão achando que lá para junho, mais ou menos, aí, que a contracorrente lá do Valinha, isso. Mas é muita coisa. Inclusive as investigações que nós fizemos sobre o caso Marielle Bolsonaro lá, que são cachapantes também, viu? É um Brasil sombrio aí que foi ignorado totalmente pela mídia. Ficou dependendo dos levantamentos da Carta Capital, do GGN, dos outros sites dito alternativo. É porque atrapalhava a tese, né? Foram todos, no fundo, a gente sabe, já conversou aqui também, viraram todos taquígrafos da República de Curitiba. Era isso que o chamado jornalismo investigativo, inclusive os caras faziam fotos. Esses são os jornalistas que estão salvando o Brasil. Todos secretários. Aquela foto. Secretários. Você estava ali para datilografar o que o Dallagnol falava. Inclusive, também cometendo os mesmos erros de português. Era ipsiliter. Agora só uma coisinha que eu lembrei aqui agora, falando da inteligência e do brilho do Sérgio Moro, aquele Andreasa, que é neto do Mário Andreasa, que foi o editor da editora Record, depois virou naquela onda, né? Ele era o editor. Né? Ele soltou um Twitter, na época, dizendo: as sentenças do Sérgio Moro são uma obra de arte literária. Vamos publicar. Bem, pessoal, aqui, a gente não teve condições de discutir isso no último programa, vamos aqui tentar ser ligeiros, porque aconteceu depois, mas pergunta o que muda no Ministério da Justiça com Lewandowski em relação ao Dino? Cláudio Couto? Bem, acho que primeiro deve ser um ministério, do ponto de vista desse perfil político, no sentido de aparição no debate público, talvez de perfil mais baixo, né? Veja, se a gente lembrar do Lewandowski como ministro supremo, ele não era um ministro supremo desses mais loquazes, né, que saem por aí falando, bancando o palpiteiro geral da República, né? Não é como Gilmar, como Barroso, né, que o tempo inteiro estavam dando o cultivo de palpite. Ele era um juiz que se atinha muito mais a discutir nos processos, né, discutir nos autos, se manifestar ali nos julgamentos. Acho que isso tem a ver com o perfil de ministro, né? Então, não deve ter essa postura que a gente viu, até porque quase nenhum outro ministro tem, se é que algum teve, nesse primeiro ano de governo Lula, aquela postura de embate que o Dino tinha, que era um ministro da Justiça, digamos, do ministério mais do que apenas atuante na área jurídica, o ministério político do governo, né? E dessa política de enfrentamento. Claro que isso também se deve em grande medida, não só ao perfil, né, do Dino, governador e tudo mais, a sua grande desenvoltura oral, etc., mas também ao 8 de janeiro, que acabou jogando o Dino no centro, né, desse palco, e dali para frente a coisa ganhou tração. Eu acredito que esse tende a ser um ministério mais discreto desse ponto de vista. E um ministério que vai ter, por força das circunstâncias, que dá mais atenção à questão da segurança pública, né, que vem sendo um tema muito debatido. A gente está com um problema grave no país, realmente relacionado ao crime organizado, né? Isso é uma coisa que vem crescendo, isso em algumas regiões do país, os indicadores têm mostrado, tem produzido nos últimos anos um aumento da violência, e o ponto é, você já criou um ambiente na sociedade que demanda algum tipo de resposta mais efetiva a isso. Então eu imagino que vai ser um ministério, até talvez pela trajetória no direito penal do ministro Lewandowski, que vai ter que dar uma atenção especial a esse tipo de tema. Né, vejamos aí se confirma a indicação do Merindito Mariano para
Secretaria de Segurança Pública, né? Precisa ver quem vai para a Secretaria de Assuntos Penitenciários, né? Porque é uma outra área crucial, essas duas coisas se interrelacionam, até porque é bom lembrar, né? A principal organização criminosa do país hoje, que é o PCC, nasce de dentro do sistema penitenciário, né? Opera em grande medida também a partir dali. Então, essas coisas têm que ser pensadas conjugadamente, inclusive no sentido de tentar fazer avançar o SUSP, né? O Sistema Único da Segurança Pública, porque sem que você pense a coisa de forma integrada, como já se faz na saúde, se faz na educação, se faz na ciência social, não em todas essas áreas, educação um pouquinho diferente, mas nas outras duas, você tem a criação de sistemas únicos, pela natureza da área de segurança pública, ou você pensa nessa integração, e é para ontem isso, e daí é uma urgência que tende a se abater sobre esse governo e sobre essa gestão nova no Ministério da Justiça, ou a coisa complica, inclusive, com impactos importantes do ponto de vista eleitoral, né? E aí a gente tem eleição municipal esse ano, imagino que é um ministério que vai ter nessa área, que pelo menos já dá sinais fortes de que está atuando de maneira efetiva para resolver o problema. Nassif? É isso aí. É interessante as matérias contra o Lewandowski. Tinha uma das matérias que pegava metade. Não, porque o Lewandowski, ele fez o jogo do Lula, logo está sendo beneficiado. O Lewandowski deu as sentenças a favor do Lula quando o Lula era um preso lá em Curitiba sem nenhuma perspectiva de volta ao poder. Outras matérias, os bolsonaristas vão gostar do Lewandowski aí, porque ele deu tais decisões a favor dos bolsonaristas. Se você junta as duas partes, as duas metades, você tem um quadro do Lewandowski legalista, um cara defensor dos direitos individuais, que não escolhe partido político. Quando separa as duas, você dá cacete nele por ser gato e dá cacete por não ser gato. Tá difícil, rapaz, é difícil esse negócio, esse jornalismo de notas curtas e de futricas, né? Eu acho o Lewandowski um cara excepcional. Ele, com aquela descrição dele, sem arroubos, sem nada, foi uma peça de resistência no Supremo, foi exposto a aqueles vaias em aeroporto, lá no tempo do mensalão ainda. É um cara que nunca tergiversou. Então, agora, do ponto de vista operacional, tem que ver a estrutura que ele vai montar, porque você tem muitos técnicos aí que vão ajudá-lo também. Você tem o secretário executivo aí, que provavelmente vai ser, que já trabalhou com ele aí, que é um cara muito bom também, que hoje é diretor jurídico da CSN. Mas é interessante o pessoal colocar como impedimento para o Lewandowski o fato dele ter montado um escritório de advocacia que advoga para a JBS, ser consultor da CNI, ou seja, ele está abrindo mão de um conjunto, que é o sonho de todo cara menor que vai para o Supremo, o sonho é sair de lá e montar o seu escritório de advocacia, virar presidente do BTG, aquele negócio todo que nem o Jobim faz, né? E ele tem uma vocação pública inegável, né? Ele é feito da mesma forma aí do Celso de Mello, com todas as ressalvas, você possa ter uma outra decisão, né? Eu acho que ele vai ser discreto, ele vai ter uma articulação relevante, sem impactos do Flávio Dino, né? O Flávio Dino era festa, né? Porque aquela mente rápida aí, a maneira como ele frequentava as redes sociais, as aparições no Congresso e tudo. Mas eu acho que vai ser uma gestão efetiva, sim. Ele é um cara voltado para objetivos claros, comprometido com direitos, como o Flávio Dino era também, né? Então vamos torcer aí. Vamos ver agora onde é que vai se abrir a frente de defesa do governo, porque o Flávio Dino desempenhava, foi importante em 2023 essa função que o Flávio Dino fez de não só enfrentar, mas como porque não é enfrentar, que eu já disse aqui uma vez, é demais. Ele, na verdade, só expunha o quanto os adversários eram realmente despreparados e desinformados. Não dá nem para chamar aquilo de disputa, porque em nenhum momento houve ali nenhuma capacidade, mas agora vamos ver onde é que vai estar essa nova frente no governo que começa aí com essa mudança. Aparentemente não vai ter uma reforma ministerial maior como se imaginava, em um ano que é um ano difícil, porque é um ano que não tem grandes perspectivas econômicas, né? Então o governo Lula vai ter que reinventar uma pauta para poder atravessar esse ano e manter aí não só a sua base firme, mas também convencer o resto do país
de que nós estamos no caminho certo. Esse é o grande desafio do governo Lula. Bem, agradeço a todo mundo que esteve com a gente hoje. Terça-feira que vem estaremos aqui, se tudo der certo, ou se tudo der errado também. Sem Enel deixar. É isso. É só da Enel. A dependência da Enel. Mas é uma coisa específica com o Nacif, né? Não, mas olha, não é não. Todo mundo que, enfim, está sujeito a Enel, está sujeito a chuvas e trovoadas, no sentido mais literal que a palavra emprega. O que caiu de árvore grande aqui na região foi uma barbaridade. Mas a Enel, mesmo que ela não tenha culpa direta, ela tem culpa indireta. Aliás, eu queria me solidarizar aqui com o Jorge Romano, professor lá da Federal do ABC, que foi andando no Ibirapuera, deixou o carro, uma árvore, sorte dele que ele não estava no carro, mas a árvore caiu sobre o carro dele. Aí, beleza, hein? O Jorge Romano chute esse? É isso. Poxa, não sabia. Bem, ainda bem que foi no carro e não foi em cima dele. Foi em cima dele. Já é alguma coisa. É isso. Bem, Nacif Couto, até a próxima, pessoal. Vamos em frente. Até mais, Sérgio, até Nacif. Até para todo mundo aí que nos acompanhou. Um abraço. Pessoal, um abraço aí. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.